Josué, capítulo 24. Está ali no Data Show. Eu vou ler só a parte final desse versículo. Eu vou ler uma vez, depois vamos ler todos juntos. Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você não vai só ler, não. Você vai profetizar isso para a tua casa. Você vai ler isso aí, profetizando a salvação da tua casa. Eu e minha casa servir ao Senhor é salvação da casa. Amém? Eu acho que vale a pena até ler de pé. Você estava de pé? Fica de pé. É um momento tão especial. Já vou orar pelos enfermos também. Mas nós vamos profetizar agora a salvação da nossa casa nesse último culto do ano. Amém? Vamos lá juntos? Vamos lá. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando ao final do ano. Daqui a pouquinho, daqui menos de uma hora, nós estaremos no novo ano. E o novo ano é um ano de muita esperança, né? Amém? Você está esperando isso? Você está crendo? Você está crendo? Esperar não é o mesmo que esperança. Esperar, você pode esperar qualquer coisa, mas esperança, quando você está muito bem firmado naquilo que você deseja. Veja bem, nesse novo ano, o que nós queremos? O que nós desejamos? Desejamos ser bem-sucedidos. Precisamos disso. O mundo passou por 2 anos difíceis, não podemos negar isso. 2 anos complicados, de enfermidades. Porém, o Senhor esteve conosco, amém? Você foi abençoado pelo Senhor? Fomos, estamos aqui, estamos vivos, com saúde, exaltando ao Senhor, isso é vitória, amém? Isso é vitória. Mas eu quero profetizar sobre você nesta noite, que você vai ser bem-sucedido. Você vai ter um ano diferenciado. Você vai ter um ano muito abençoado. Você vai ter um ano cheio da graça de Deus. Falou conosco por profecia aqui nessa noite, usando o pastor Adilson. Teremos um ano melhor. Teremos um ano no qual nós vamos sentir a presença de Deus, teremos prazer nisso, teremos satisfação. O Senhor quer que sejamos bem-sucedidos. O Senhor quer isso para nós. Muitos pensam assim: eu não sou uma pessoa preparada para isso. Eu não tenho a qualificação para tudo aquilo que eu desejo, para tudo aquilo que eu sonho. Eu penso em fazer algumas coisas, mas eu não estou habilitado para realizar isso. Tem gente que pensa. E a pessoa vai se apequenando diante de Deus e diante dos homens. A pessoa deixa de conquistar aquilo que Deus projetou para a sua vida. Porque tudo, irmãos, é uma conquista. Nada vai acontecendo ao acaso. Nós vamos ver nessa ministração que tudo depende de algumas atitudes nossas. Aí Deus opera, Deus nos abençoa. Veja bem, nós lemos o final desse versículo 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é a palavra de Josué. Josué. O nome dele significa Salvador, né? Josué, de origem hebraica, é o mesmo Jesus de origem grega, né? Velho Testamento escrito basicamente no hebraico, Novo Testamento no grego. O Josué também é um líder improvável. Se você analisar a vida de Josué, ele vai ter algumas oportunidades na sua vida, mas quando ele tem a primeira oportunidade, eu vou ministrar sobre isso, ele não aparecia na história. Ele não tinha destaque entre os hebreus que estavam no Egito. Ele vai sair com Moisés, aquele povão hebreu do Egito,
vai passar pelo meio do Mar Vermelho e vai ter experiências ali no deserto. Mas até uma primeira batalha, quando Moisés vai escolher o Josué, ele não tinha destaque. Não era uma pessoa destacada. Não era uma pessoa que demonstrava a condição para realizar a grande obra que Deus o faz realizar lá na frente. Ele vai servir a Moisés, mas era da tribo de Efraim. Jacó tinha profetizado que o cetro, o governo estaria com Judá. Ele não era da tribo de Judá. Também não era da tribo de Levi, que era a tribo de Moisés, de Arão. Então veja bem, se fosse uma descendência de Levi ali, e seria algo provável que Moisés pudesse escolhê-lo, mas não era. Não era de Judá, não era de Levi, tribo de Efraim. Mas ele vai tendo uma carreira na sua vida com desafios e oportunidades. E ele vai galgando ali, passo a passo, e ele vai chegando ao ponto de se tornar o grande Josué da Bíblia, o homem que vai conduzir o povo de Israel para a terra prometida. Então, quem sabe você tem passado a tua vida pensando, será que eu vou alcançar aquilo que Deus tem para mim? Será que eu posso conseguir tudo que Deus projetou para a minha vida? Quando você olha, muitas vezes você não vislumbra isso. Você não consegue enxergar. Ainda que algumas pessoas de fora salientem isso na tua vida, você pode, você mesmo diz, não posso. Eu quero dizer nessa noite que você pode, amém? Quero dizer mais, você vai. Quero dizer ainda, você conseguirá, me canta Zaias. Você vai conseguir. Com base nesse servo de Deus, esse texto eu quero ministrar ao teu coração. Diga assim, uma vida bem-sucedida. Diga assim, eu quero ser bem-sucedido. Mas você precisa acreditar nisso. Nós vamos entrar no novo ano, você precisa entrar diferente nesse novo ano. Você tem que sair daqui nessa noite dizendo, minha vida mudou. Quando você chegar em casa, você manda um WhatsApp para os teus amigos dizendo, mudei, consegui, alcancei o que eu sonhei. E Deus será contigo. Você precisa acreditar nisso. Deus acredita, mas se você não acreditar, não vai dar certo. Mas pastor, se Deus tem para mim, não vai ocorrer? Não, não é assim não. Você vai perceber aqui que depende muito de você também, para você se tornar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada, uma pessoa vencedora, uma pessoa que tem uma vida relevante, uma pessoa que faça a diferença, uma pessoa que deixa um rastro positivo atrás de si, e você vai conseguir isso. Você vai conseguir. Deus será contigo, amém? Amém? Então vamos lá. Uma vida bem-sucedida. Diga assim, supera o seu passado atribulado com empenho. Lá em Êxodo 17:13, Josué vai aparecer pela primeira vez. E lá no versículo 13 vai dizer, e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Veja bem, pode ser chocante, mas é verdadeiro. O povo estava ali no deserto e surge Amaleque, o primeiro conflito. Aquele rei com o seu povo vai ameaçar a tranquilidade, o sossego daquele povo de Deus que estava ali no deserto. O povo já tinha sido organizado como nação, estava tendo ali a liderança forte de Moisés, mas não era um povo preparado para a guerra. Aquele povo trabalhava no Egito fazendo tijolos. Aquele povo não sabia guerrear. Deus tira o povo hebreu do Egito com mão forte, com o seu poder, mas não era um povo pronto para uma batalha. Então está ali, e o inimigo vai chegando, Moisés chama Arão e Ur,
e fala: vamos para o monte, eu vou orar e Deus vai abençoar. E ele procura alguém. Arão e Hur tinham destaque, Moisés leva consigo, e ele olha e fala: Josué, você vai liderar. Josué jamais sonhara com aquilo, jamais sonhara com a batalha. E ele vai liderar. E ele começa a liderar o povo e tem a batalha. Na verdade, a intercessão de Moisés era fundamental. Quando Moisés parava, cansava, chegou no ponto que Moisés não aguentava ficar com as mãos estendidas para os céus e precisou que Arão e Hur segurassem os seus braços, porque ele abaixava a mão, o povo começava a perder a batalha. Mas qual era o destaque do Josué? Ele foi para a luta. Ele foi para a guerra. Ele nunca tinha guerreado e muito menos liderado um povo. E a sua parte ali era lutar. Moisés era o abençoador que estava no monte, sim, mas ele tinha que lutar. E ele tinha mais do que isso, organizar o povo, coordenar as ações e conduzir aquele povo à vitória. E no final nós lemos esse versículo: Josué desbaratou. Quem desbaratou? Foi Moisés? Não, Moisés intercedeu. Mas quem foi que desbaratou o inimigo? Josué. Josué. O que tinha de importante com relação ao passado? Aquele povo tinha um passado sofrimento. Lá no Egito, aquele povo estava escravizado. Deus permite aquela batalha para dar uma libertação do povo com relação ao seu passado. Um passado atribulado, escravizado, chegaram a trabalhar 18 horas por dia. Chegaram ao ponto, quando Moisés tenta libertar o povo, Faraó aumenta o horário de trabalho, aquele povo sofreu no Egito. Então, o povo teria que conquistar a terra prometida. Conquistar como? Aquele povo não sabia o que fazer. E tinha um passado que jogava o povo para baixo, que fazia o povo se apequenar. Então Deus permite aquela batalha. Aquele passado atribulado do Egito é superado com o empenho ali. Eles vão superar aquele passado. Eles pensavam consigo: nós não conseguimos vencer. Deus falou desde Abraão que daria aquela terra prometida, nós estamos perto da terra, mas como nós vamos conquistá-la? Eles não tinham como saber aquilo. Mas depois de se empenharem naquela batalha, de lutarem, eles vão entender ali que o passado ficara para trás. No Egito eles eram escravos, mas agora eram servos do Deus vivo, aleluia. Então, queridos, se nós queremos ser bem-sucedidos, nós precisamos superar o nosso passado, a tribulação do passado, aquele passado distante, aquele passado que te marcou negativamente, aquele passado que te fez pensar que você não era digno de Deus, que te fez imaginar que você não conseguiria alcançar o que sonhou. Aquele passado todo precisa ficar para trás. E muitas vezes Deus permite alguns embates à tua frente, para você guerrear essa guerra que está surgindo, e você conseguir a vitória. E quando você vai conseguindo a vitória, você vai superando o passado, amém? Supere esse passado. O que é que te joga para baixo? Supere esse passado. Pastor, lá atrás eu tinha uma firma e ela quebrou lá atrás. Agora você vai ter uma firma bem-sucedida, vitorioso. Diga amém. Quem sabe um dia você fez o vestibular e não deu certo. Você vai fazer o vestibular, vai formar a faculdade e vai exercer a sua profissão. O passado ficou para trás. Você teve um problema sério, você falhou, você pecou, você errou. Isso ficou para trás. Você tem que olhar para frente e pensar: Deus é comigo, Deus me renova, Deus me abençoa. Esqueça o passado. Se você não esquecer o passado, no qual você teve alguns fracassos, você não vai conseguir ser abençoado depois. Esqueça, supera isso que ficou para trás. Aplauda o Senhor. Vamos lá, segundo lugar, uma vida bem-sucedida. Diga assim: prepara o seu futuro promissor
com lealdade. No capítulo 24 de Êxodo, nós vemos, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, entre uma vírgula e um ponto e vírgula, e subindo Moisés ao monte de Deus. Veja bem, Josué tinha tido aquele primeiro destaque, ele tinha tido aquele primeiro momento abençoado, com esforço, dedicação, com afinco, ele tem êxito. Era um primeiro momento da sua vida. O passado precisava ficar para trás. Passado atribulado. E depois, o que ele vai fazer? Ele vai querer andar com Moisés. Interessante. Ele vai, onde Moisés estava ele. Moisés coloca a sua tenda, ele faz a sua tenda perto. Ele se oferece, quando diz assim, Josué, vírgula, seu servidor. Ele resolve servir a Moisés. Vai ser um servo de Moisés. Ele vai estar o tempo todo junto de Moisés. De quem você está perto sempre? Aquele homem seguia Moisés. Nesse momento é interessante, Moisés vai ao monte para receber a lei de Deus, para ter uma experiência ímpar com Deus. Ninguém podia se aproximar do monte, nem mesmo os maiores líderes foram até uma altura. Josué foi um pouco mais. Moisés permitiu, Deus também permitiu, ele vai um pouco mais. Antes de Moisés subir ao monte, lá embaixo estava Josué, mais perto. Ele sempre estava mais próximo de Moisés. Descendentes de Moisés, Moisés tinha filho, Moisés tinha sobrinhos, tinha a turma ali do Arão, tinha tudo aquilo ali. Eram pessoas muito mais prováveis para ser preparadas para uma liderança. Mas quem aparecia? Josué. Ele tem uma primeira vitória com relação, eliminando aquele passado ruim, mas agora ele tinha que pensar no seu futuro, que poderia ser promissor, como foi. Mas aquele futuro promissor não iria acontecer de qualquer maneira. Ele não poderia ficar deitado lá na sua tenda e pensando, olha, eu venci uma guerra e eu vou vencer todas as guerras lá e entrar na terra prometida. Não era isso que ele tinha que fazer. Ele tinha que ser leal. E ele foi leal sobremaneira a Moisés. Destacadamente leal. Todas as vezes que a gente vê Moisés numa situação boa, lá estava o Josué. Ele estava sempre pronto para realizar algo especial para Deus e também para o seu líder. Tem gente que fala assim, eu sou fiel a Deus, isso é maravilhoso. E a mais ninguém, então você não é fiel a Deus. Nós somos fiéis a Deus quando somos fiéis à liderança que temos, à igreja. Tudo começa aqui. A nossa fidelidade, ela acontece nesse mundo. Quando a gente fala, eu sou fiel a Deus e mais ninguém, é uma coisa muito subjetiva, muito distante. Josué não, ele era fiel. O seu futuro seria promissor. E ele vai preparando aquele futuro. É lindo isso. Você vai lendo sobre Josué. Se tivesse um estudo, você iria observar passo a passo. Ele vai preparando o futuro que teve, o futuro maravilhoso, mas vai acontecendo, e ele sempre perto daquele que tinha unção, sempre perto daquele que tinha a bênção, sempre perto daquele que poderia ensiná-lo, sempre perto daquele que poderia abençoá-lo. Ele vai andando com Moisés, ele vai andando, e ele vai construindo passo a passo o seu futuro promissor. Amém? Com muita lealdade. Você quer ser bem-sucedido, bem-sucedida? Construa isso. Você pode construir esse futuro promissor. Você pode ter uma vida muito abençoada. Você pode ter uma vida melhor. Você pode ter. Mas você tem que saber com quem anda. Você tem que saber quem é a pessoa que coloca a mão na tua cabeça. Não coloca a tua cabeça debaixo de qualquer mão, não. Você tem que pensar quem é o líder ao qual vou servir.
E você tem que pensar, o que eu devo fazer para construir um belo futuro? É isso que você precisa. E quando você, sabiamente, começa a construir um futuro dessa maneira, Deus vai te qualificando para aquilo que Ele tem na frente. Dia após dia, Deus vai te preparando. Josué teve um futuro maravilhoso, mas isso demorou ali 40 anos naquele deserto. Deus foi trabalhando a vida dele, foi trabalhando. E ele, de uma tribo um tanto distante do Moisés, ele vai se destacar. Ele vai se destacar porque Deus escolhera? Também, é óbvio. Mas ele vai se destacar porque ele se coloca para aquilo. Ele vai falar, Deus, eu estou aqui para fazer o teu querer. Eu vou começar servindo. Josué, seu servidor, eu vou servir. Eu vou servir. E eu vou conseguir. Eu vou alcançar. Deus será comigo. A bênção estará no meu lar, na minha casa e na minha vida. Deus tem coisas lindas para você. Mas você tem que chegar agora no novo ano e falar assim, Senhor, eu quero servir, eu quero estar na igreja, eu quero ser útil, eu quero ser bênção. Procura alguém, o ministro de louvor fala, eu quero estar contigo, vou andar com você aqui. E tem um líder ali dos diáconos, eu vou andar com você. Tem um líder do discipulado, você fala, eu estou junto. Quando alguém se dispõe e começa passo a passo fazer aquilo que agrada a Deus, ele vai construindo a sua história, ele vai fazendo acontecer a sua história, e daqui a pouco ele vai ser um grande destaque, mas aquilo vai acontecendo. Deus tem um propósito na tua vida, amém? Deus tem algo especial para você. Construa a tua história aqui nesse mundo. Construa a tua história, sem desconstruir a história de outras pessoas. Preocupe-se com a tua história. Vai caminhando com essa bela história, e Deus vai te abençoando. Deus vai manifestando a sua graça sobre você, e você vai acontecendo. Daqui a pouco você será a bênção que você há de ser. Acredita nisso, aplauda o Senhor. Uma vida bem-sucedida. Terceiro lugar, diga assim, enfrenta as provações da vida com coragem. Olha, lá em Números, irmão, nós vamos ver ali, ó, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, versículos 6 ao 8. Dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Josué começa a se destacar. Aí Deus manda Moisés escolher 12 espias para ir lá. O objetivo era entrar na terra. O povo estava ali um ano no deserto. Entre os 12, o Josué vai ser escolhido, da tribo de Efraim. E eles vão os 12 para lá, e eles vão observar que a terra era boa. A terra era boa mesmo. Eles vão ver aqueles cachos de uvas interessantes. Mas de repente eles vão perceber que as cidades eram fortificadas com muralhas, e havia pessoas ali de uma altura muito grande, gigantes. Eles vão percebendo tudo aquilo. E quando eles voltam, 10 espias, 10 dos 12 espias, começa a infamar a terra. Não é bem assim não, tem isso, mas não é bem aquilo. Os seus moradores consomem ali as pessoas, e não é tudo isso que estão falando. Apenas 2, Josué e o Caleb, vão manter firme a posição. E vão defender tudo aquilo, a causa. Então veja bem, eles vão rasgar as vestes agora, diante daquelas palavras negativas, e falar a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos espiar é terra muitíssimo boa. Muitíssimo boa. Ela é boa mesmo. Se o Senhor se agradar de nós, irmãos, a gente muitas vezes pensa, Deus faça algo por mim, mas Deus precisa se agradar de você também, amém? 2022 está aí para Ele te abençoar, mas Ele precisa olhar em você e ver algo interessante. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, nos dará, terra que manda leite e mel. Ele, com fidelidade, integridade e dignidade, ele esteve com Moisés. Agora era um momento especial, era um momento muito especial.
as provações surgem na vida. Agora vai surgir, porque quando for enviado como espia, ele deve ter ficado muito feliz. Puxa vida, na minha tribo eu sou escolhido. Ele já começa a se destacar. Se antes ele é escolhido para uma batalha, depois ele está sempre junto com Moisés, agora ele já vai ser escolhido como um representante da tribo. Ele já se destaca entre os seus irmãos de Efraim. Então já começa a ficar diferente a sua vida. Mas ele vai para lá. Quando volta, a grande maioria vem com um relatório negativo. Não vai dar certo. Não vamos conseguir entrar nessa terra. Nós vamos perecer naquele lugar. Mas ele, juntamente com Caleb, eles vão dizer, não é nada disso, a terra é boa, vai dar certo, se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar na terra. Ele demonstra coragem. Naquele momento, quando eles falam aquilo, os 10 deram um relatório negativo, o povo se inclina para aqueles 10. E o povo já não quer mais entrar na terra. A grande maioria vai seguir os 10 espias que tiveram um relatório negativo. Mas os 2 se mantiveram fiéis. Estava ali o Josué, ele vai dizer, não, vai dar certo. Vai dar certo. Ele demonstra coragem para enfrentar as próprias pessoas que poderiam apedrejá-lo naquele momento. Ele enfrenta a situação. E ele quer ir à batalha, ele quer conquistar, ele queria entrar na terra prometida, por isso que ele vai entrar lá na frente como líder. Ele queria isso, ele queria, era uma provação. De repente aquele povo vai ficar mais 39 anos no deserto, não era para ter ficado tanto tempo, e vão ficar até morrer todos os homens que tinham de 20 anos acima. Todos os homens, naquela oportunidade, desse embate, dessa provação, eles vão perecer, excetuando quem? O Josué e o Caleb. Então Josué, ele vai se destacar novamente. Isso aqui é um momento especial. Ele vai enfrentar essa prova difícil com integridade, com bravura, com destemor. Ele vai demonstrar ali para Deus e para os homens que ele queria fazer aquilo que Deus planejara. Ele queria conquistar a terra que Deus prometera. Então, ele tem coragem diante daquela provação. Ele tem muita coragem. E por isso, ele vai se qualificando para a missão. Você quer ser bem-sucedido? Você precisa ter coragem. Enfrenta essas provas. Você tem prova. Tem gente que está tentando fazer você pensar que você é menos do que é. Enfrenta. Tem pessoa que não acredita em você, pouco importa. Não dê lado para palavras negativas. Se alguém está dizendo, você não pode conquistar aquilo, você não está capacitado, você não está pronto, esqueça. Eu aprendi na minha vida, não dar ouvido para quem pensa diferente daquilo que eu estou sentindo na minha alma e daquilo que eu entendo que é de Deus. Eu fui caminhando na minha vida e foi acontecendo as coisas na minha vida, porque eu penso, eu ando com Deus, eu vou ser fiel à minha liderança, eu vou fazer o meu melhor. Você precisa fazer, tenha coragem, enfrenta. Tem alguém te atacando, falando coisas ruins, falando que você não é capaz, esqueça essas pessoas. Deixa de lado, não precisa brigar também não, mas deixa de lado. Tem pessoa que fala, você vai fracassar, você diga, não vou fracassar. Você não vai conseguir fazer isso. Fala, vou conseguir fazer. Caiu aqui a ceia. Já é um sinal da bênção de Deus. Está tudo na bênção. Deus tem coisas lindas para a tua vida. Amém. Deus tem o melhor para você. Não fica pensando, eu sou o que dizem que eu sou. Não, você é. Você é o que Deus diz que você é. E o que Deus diz que você é? Você é filho do Deus vivo, você é servo do Altíssimo, você tem um nome no livro da vida, você tem o Espírito Santo habitando em você, você tem a bênção do Pai no teu viver, você é muito mais do que imagina, você é forte no Senhor. Você tem a graça de Deus, você no Senhor salta a muralha, você pode muito, você pode, e Deus quer te usar com poder, de uma maneira maravilhosa. Seja corajoso,
caminhe vitoriosamente, não se deixe abater. Deus está olhando para você nesta noite, nessa passagem do ano, e Ele está vendo um potencial incrível na tua vida, que muita gente não está vendo, mas Deus vê, e Ele vai te usar com poder, Ele vai te abençoar. Irmãos, nós podemos mais do que imaginamos, amém? Nós podemos, nós temos um lindo potencial. Você é uma pessoa muito capaz, você é uma pessoa inteligente, você foi criado pelo Senhor, você foi criado para uma nova vida, você foi criado para conquistar o melhor, você não pode pensar diferentemente, não se deixe derrotar, não se deixe vencer por palavras, por pensamentos, por ideias, por setas inflamadas do maligno, não se deixe vencer, Deus é contigo, o Senhor está do teu lado, tenha coragem, aplauda o Senhor. Vamos encerrar essa mensagem que nós temos da ceia. Uma vida bem-sucedida. Diga assim: conquista as promessas de Deus com persistência. Veja bem, Josué passou essas fases. Moisés morreu, tem jeito. A pessoa tem o seu tempo, tem o seu prazo. Moisés foi o maior líder do Velho Testamento. A gente olha para Abraão, foi grande demais. Você olha para Davi, foi o maior rei. Tem muita gente destaca, mas ninguém foi maior do que Moisés. Mas Moisés, com 120 anos, ele vai para Deus. Deus o leva embora. E quando Moisés vai escolher o sucessor, ele não tem dúvida. Alguém escolheu? Você escolheu o teu filho? Não. Você vai escolher o filho do Arão? Não. Você vai escolher o filho de Miriam? Não. Você vai escolher aquela pessoa que tem um destaque? Não. Quem você vai escolher? Josué, mas ele é da tribo de Efraim, não tem problema. Ele vai ser. Deus vai confirmar no coração dele, é esse. Moisés vai ter convicção. Não houve uma eleição, não houve uma disputa. Para quem seria o grande líder que iria entrar na terra prometida? Quem era o grande líder? Josué. Caleb estava sempre com ele, estava. Nós vamos ver lá na frente, Caleb vai conquistando, vai dando certo. Mas Josué é levantado com poder. É levantado com poder. Levantado. Veja bem. O capítulo 1, versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Quem ia fazer o povo herdar a terra? Josué. Não ia descer anjo do céu, uma hoste angelical. Quem ia fazer? Você. Deus vai falar: Josué, você vai fazer o povo herdar a terra. Eu, Senhor, você. Você vai fazer o povo. Olha lá, o capítulo 11. Nós estamos no capítulo 1 daquele versículo. O capítulo 11, no versículo 23, diz assim: assim tomou Josué. Quem tomou a terra? Tomou Josué toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Veja bem, irmãos, de toda a parte final dessa mensagem. Josué vai ser perseverante diante de Deus, diante de Moisés. Ele vai ser constante naquilo que ele fazia. Ele vai insistir em fazer o seu melhor. E agora ele vai conquistar a terra. Vai conquistar. Ele conquistou sozinho? Jamais. Era propósito de Deus, desde que Deus falou com Abraão. Mas quem vai conquistar era Josué, que haveria de liderar. Eles vão dar 7 voltas ali em Jericó, a muralha vai cair, mas quem vai entrar na cidade? Josué com o povo. Deus não desce do céu para fazer o que cabe a nós realizar. Quem entrou ali foi Josué e o povo. Quem conquistou a primeira cidade? Josué e o povo. Quem foi conquistando cada parte daquela nação? Josué junto com o povo. Quem liderou? Josué. Quem estava à frente? Josué. O seu histórico agora era muito positivo e ele vai conquistar. Ele vai conquistando. Quando chega no capítulo 11, já tinha conquistado. Ele ia vencendo as batalhas.
A sua liderança era forte. Imagina o povo pensando em Moisés. Como eu disse há pouco, o maior líder do Velho Testamento era Moisés. Aquele homem vai substituir Moisés. Parecia improvável, mas ele substitui com muita força, com muita graça. Ele vai conquistando, e ele conquista toda aquela terra e se torna o grande Josué, sucessor de Moisés. Queridos, no final dessa mensagem eu quero dizer para você, Deus quer que você conquiste os teus sonhos. Deus quer que você conquiste os teus objetivos de vida. Se você, pastor, eu sou uma pessoa de oração, vai dar certo? Vai, desde que você for e lutar. E a guerra, e a luta. Deus quer que nós conquistemos. Tem pessoa que fala, o que Deus tiver para mim virá. Não vem, pode esquecer que não vem. Não é assim. Deus não criou robôs, Deus não criou pessoas inertes. Deus, o que Ele tem para você, você tem que conquistar. O que Ele vai fazer? Ele vai te abençoar, Ele vai te ungir, Ele vai te capacitar, Ele vai estar contigo, a bênção será grande, mas você tem que fazer, você tem que realizar, você tem que fazer aquilo que Ele projetou. Eu quero ser médico, você tem que estudar, fazer o 1º grau, o 2º grau, vestibular, a faculdade, residência. Amanhã você vai ser um grande médico. Eu quero ser engenheiro, você tem que estudar, senão você não vai ser. Eu quero ser um professor, você tem que se preparar e se capacitar, ir lá na sala de aula, dar aula. Deus não vai descer e dar aula para o teu lugar, não. Você tem que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que conquistar o que Deus quer que conquistemos. Você tem coisa para acontecer, conquista. Vai à luta, vai à frente, entra nesse novo ano de cabeça erguida, entra nesse novo ano acreditando que você vai conquistar tudo que Deus projetou para a tua vida. Deus vai fazer isso, mas você tem que ir à luta. Sai à rua, levanta a cabeça, acredita no teu potencial, acredita na unção divina, mas faça, é você que tem que fazer. Cabe a você realizar, cabe a você. Você tem que batalhar. O Josué chegou, não foi nada fácil. Teve o problema de Ai, teve outras lutas, teve dificuldade, ele foi enfrentando e conquistando. E chegou lá na frente, a terra estava conquistada. Você vai conquistar todos os teus sonhos, desde que você creia em Deus e vá à luta e batalhe e guerreie a guerra deste mundo. Conquista o que Deus tem para você. Conquista e Deus vai te abençoar. Deus é contigo. Conquista tudo o que Deus está preparando para a tua vida. Fique de pé e aplauda o Senhor. Aplauda bem forte. Aplauda o Senhor. Uma vida bem-sucedida supera o seu passado. Supera aí o teu passado. Não deixe o seu passado atrapalhar a tua vida. Prepara o seu futuro promissor. Deixa Deus te preparar. Enfrenta as provações da vida. Não perca para as provações. Vá em frente e conquista as promessas de Deus. Haja com empenho, com lealdade, com coragem, com persistência. Seja alguém bem-sucedido. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te abençoar.